Ei, meus amores! Tudo bom? Excelente dia, tarde e noite. Hoje a gente vai falar sobre as travas, tá? Os 4 níveis de travas. Então, se você sente que está travado em algum nível, fica aqui. Que níveis são esses? O primeiro, físico, emocional, energético e espiritual. Então, vamos entrando. Vamos falar aqui de travas. Vai ser bem rapidinho. Oi, Paty, tudo bom, querido? Paulinha, vamos entrando. Vamos entrando. Ei, Jaque, vamos falar dessas travas aí. Porque talvez você esteja com uma trava nível... Bem rapidinho. Oi, Paty, tudo bom, querido? Olha eu entrando aqui. Vou colocar aqui lá pro grupo. Vamos entrando. Hello! Paty, você assistiu inteira, né? Espero que sim. Espero que sim. Se não assistiu, vai lá assistir, hein? Vamos falar dessas travas aí. Então vamos começar, tá? Eu vejo a galera muito travada em vários níveis e eu já fiquei travada nos 4 níveis, tá? Só que eu não compreendia que existiam níveis de travamento, né? Tá bom, Paty. O negócio é assistir quando puder e ter tempo. Eu só não sabia que existia níveis de trava, né? E aí, às vezes, eu queria utilizar uma ferramenta para um nível e eu estava travada em outra. Ou achava que uma ferramenta ia fazer milagre para todas as travas, né? Não compreendia, por exemplo, que a minha própria jornada passou por essas travas. E até que eu chegasse, né? Costumo dizer que é o monstro, né? Do videogame, aquele último lá que quando na hora que você vai trabalhar ele é o mais difícil de todos. Nesse momento da minha vida, eu tô com 34 anos, eu já passei por alguns níveis de trava e eu já passei pelos 4 níveis de travas e talvez eu ainda tenho algumas travas aqui, talvez não. Tenho certeza, porque a gente tá sempre trabalhando. Então a primeira coisa que você precisa compreender é se você sente a sua vida travada em algum nível, você precisa olhar pra você, ok? E se perguntar em que nível essa trava está, porque senão você só vai ficar batendo cabeça. Segunda coisa que você precisa compreender é que tudo na sua vida vem para um motivo, para te fazer crescer, evoluir e expandir. Se você está passando por algo, é porque você tem total capacidade de passar por esse algo, entende? Pode ir entrando aí, Monique, Mari. Mari, quanto tempo? Como é que você tá? Você tem total capacidade de passar por esses processos aí. E aí, hoje eu vou te falar desses 4 níveis aqui, ok? Vocês preferem que eu comece pelo espiritual ou pelo físico? Eu acho que eu vou começar pelo físico. Trava física é incrível. A trava física, ela é uma das mais simples que tem, tá? Por quê, Jana? Porque aqui você já tá no processo do fazer. Você já é, tá? Você já é, só que você ainda tá no nível do fazer. Você ainda tá descobrindo as causas necessárias para ter o efeito que você quer na sua vida. Existe uma lei de causa e efeito, que todos nós estamos debaixo dessa lei. Essa lei diz que para todos os efeitos da sua vida tem uma causa, e toda causa tem um efeito. Então a sua vida, ela tem é causal. Tudo na sua vida é causal. Todas as coisas que você tem na sua vida, seja relacionamento, emprego, parceria, qualquer coisa. Inclusive a Tayana aqui, ó, Tayane, eu só tenho a Tayane na minha vida porque eu fiz certas causas, entendeu? E a Tayane fica aqui. Tayane é a Jéssica Pearson, gente, de Teresópolis. E aí o que acontece? A gente só tem essa trava física, por quê? Porque a gente ainda tá batendo cabeça para descobrir o como a gente faz nossa vida progredir, nossos sonhos acontecerem, aquilo que a gente quer. Mas quando a gente tá no nível físico somente, se você fizer o que tem que ser feito, pelo tempo necessário que é preciso ser feito,
Pronto, sua vida vai fluir. Então, algumas pessoas chegam assim pra mim e falam assim, Jana, mas eu tô com um problema em tal área. E aí eu falo assim, faz tal coisa. E a pessoa faz e dá certo, a pessoa vibra, vai pra vida e etc. É porque a trava dela era só no físico. Ela já sabia o que ela queria, ela já tinha trabalhado as questões do pai, da mãe, ela já tinha trabalhado questões espirituais, ela já tinha trabalhado as crenças delas, as emoções dela, de forma consciente, gente, ou inconsciente, tá? Mas aqui, e ela só precisava o quê? Fazer as causas certas. E aqui eu vou colocar um adendo, tá? Você precisa produzir causas corretas para ter aquele efeito que você quer. Só que essas causas também têm níveis. Essas causas, você precisa produzir causas corretas no nível emocional, no nível espiritual e no nível físico também. Por que vocês acham que eu faço me time? Isso é uma das causas. E na realidade, o me time é uma das causas, um dos pilares que me faz cumprir todas as outras causas que eu preciso para aquilo se manifestar na minha realidade física. Por quê? Porque o me time me coloca centrada, o me time me coloca conectada à minha intuição, o me time faz eu me observar, eu não estou mais observando. Quantas de vocês passam 10, 15, 20, 30 minutos no Instagram de manhã, vendo a vida dos outros, invejando a vida dos outros, ao invés de fazer um me time, onde você vai olhar para a sua vida, vai ver as coisas que você precisa olhar, melhorar, expandir. Algumas de vocês estão com travas há anos, já até acostumou, já pegou a trava assim, você, tudo bom, querida? Vamos andar juntos para todo sempre, te amo. Ok? Por quê? Porque não para se observar. Meus amores, a pessoa que tem todas as respostas para sua vida é você. Qualquer curador, qualquer pessoa que vocês vão procurar para ajudar vocês no processo de vocês, essa pessoa vai apontar um caminho que é para você. Qualquer pessoa que diz que é um caminho para você, que é ela que tem a resposta, que ela foge, corre, Bino, porque tem problema ali. Você tem as respostas da sua vida. O que a gente faz aqui é inspirar. O que é inspiração? É jogar luz. Eu jogo luz. Eu adoro essa carta aqui que saiu pra mim, pro meu novo projeto, ó. A Brígida, inspiração. Olha como é que é a deusa da inspiração. Foguinho em cima. Luz, claridade. Então, as pessoas, os curadores e vocês curadores que estão aí, qual é o seu papel no mundo? Inspirar, jogar luz. Não ser a pessoa que acha que você tem que salvar as pessoas, que você cura as pessoas, você não cura ninguém. E você que tá aí no outro lado, você precisa compreender que você tem todas as respostas para sua vida. Então o me time, por exemplo, ele pra mim é uma causa no físico, tá? Eu produzo a causa me time no físico, por quê? Porque ele me coloca, ele melhora a minha emoção, ele melhora o meu espiritual e ele melhora o meu físico também. Quais são as causas, por exemplo, aqui no físico? A gente tá falando ainda da trava do físico, tá bom, gente? Quais são as travas? Então, vamos botar o me time como se ele fosse uma das causas que você precisa produzir, né? No emocional e no espiritual, beleza? E aí tem a causa física, que é o quê? É você colocar a mão na massa e fazer, meus amores. É você trabalhar isso daí. Entende? Então é você pegar e fazer o que precisa ser feito. Algumas de vocês, a única trava você não faz o que precisa ser feito. E por quê? Porque tá travada em outros níveis? Não, porque não faz o que precisa ser feito. Algumas de vocês já fizeram alguns movimentos, algumas terapias e tal, tem o direcionamento e não toma a decisão. É só tomar a decisão. E eu já falei aqui, e vou continuar falando isso até eu morrer. Decisão é um poder espiritual. Quando você decide algo na sua vida, o como vem. O como não vai vir se você não decidir. Quando na hora que você decide, eu quero isso, coloca o negócio lá no rabinho, o motorzinho lá no rabinho, e bota as coisas pra fazer, as coisas vão se desenvolver. O caminho vai aparecer. Se você tá esperando ver todo o caminho pra ir, meu amor, desculpa. Nem quando você viaja, quando você pega o seu carro, por exemplo, sai daqui de Teresópolis e vai pra Búzios, tá? Rica. Vai pra Búzios, você vê o caminho todo? Já eu vejo no mapa, mas o mapa não é o território.
Mapa é só uma projeção. E você pode ter uma projeção, você faz visualizações, etc. Mas você só vai ver o que você quer mesmo, que você tá passando, na hora que você passar. Inclusive, no meio do caminho pode ser que você faça, nem quero ir pra Búzios, não. Quero ir pra Arraial. Nem quero ir pra Búzios, não, quero pra São Paulo. E você mudar, porque o mapa não é o território. Entende? Então, você visualizar e ficar só na mente, no planejamento, não, você não vai ver tudo. Você tem um breve relance daquilo, ok? Mas você precisa passar. Não espera ver o caminho inteiro. Se você for viajar de noite, por exemplo, seu farol ele vai iluminar os primeiros 200 metros. E você vai indo daqui a São Paulo, daqui ao sul, daqui ao nordeste, se você quiser, simplesmente vendo de 200 e 200 e 200 metros. É a mesma coisa na sua vida. Qual é o passo que você precisa dar nesse momento? Qual é o passo? E, gente, eu tô dividindo aqui os níveis de travas, mas não existe isso na vida. Não tem como eu te dividir. Entendeu? Não tem como eu dividir você. Entende? É tudo um conjunto. Beleza? A gente faz isso pra você identificar aquilo que tá mais gritante ali em você. Ok? Então, na trava física é você fazer, é você se colocar em movimento, é você se colocar em ação. Se você não consegue se colocar em ação, você está com um excesso de energia yin, que é a energia feminina. A energia feminina ela busca por segurança. Quando ela está demais em você, é porque você precisa aprender com o feminino da sua mãe. Você precisa trabalhar esse feminino. Você precisa se apossar do masculino do seu pai, aprender a ser mulher com a sua mãe e para isso ir pro mundo. Ei, Monique, fica aí. Compreende? E algumas de vocês estão com excesso de yin. Só fica na cabeça, só fica no planejamento, só fica não sei o quê. Pelo amor de Deus, vai trabalhar esse processo. Vai se colocar em movimento. Uma menina chegou pra mim e falou assim, tô travada. Gente, eu sei o que é tá travada. Eu passei a minha gravidez inteira travada, mas mesmo assim eu tava aqui. Algumas de vocês nem repararam, porque eu tava fazendo negócio, eu tava fazendo, tava acontecendo, eu tava botando as minhas coisas pra frente, eu tava planejando. Por quê? Porque eu sabia que eu poderia fazer o melhor que eu podia. E às vezes o melhor que eu podia era levantar da cama. E era aquilo que eu fazia. Então se coloca em movimento, porque quando você se coloca em movimento, o universo vem pra você. Se você tá com o carro quebrado no meio da estrada, se você ficar dentro do seu carro, esperando alguém parar pra perguntar se você quer ajuda e te ajudar, sinto muito, meu amor, você vai ficar ali a vida inteira esperando alguém te ajudar. Por quê? Porque ninguém vai te ajudar se você não se ajudar. Se você, pelo menos, não tentar se ajudar. Então, se você tá com um carro parado no meio da estrada, o que você precisa fazer? Sair do carro e pelo menos tentar trocar o pneu. Ou tentar achar um sinal de telefone. Fazer qualquer movimento. Porque assim pode ser que alguém pare para te ajudar. Fora isso, não. Se você não se ajudar primeiro, a vida é a mesma coisa. Se você não se ajudar primeiro, ninguém vai te ajudar. Desculpa. Se você tá sentadinho esperando que alguém tem que fazer alguma coisa pra você, que alguém tem que pagar alguma coisa pra você, que você tem que, sei lá, vir uma coisa do universo, deixa eu te falar uma coisa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E algumas de vocês estão travadas no físico simplesmente porque o universo está devolvendo pra vocês aquilo que vocês fazem com os outros. Simplesmente porque tudo é vibração. A gente vai falar aqui nas próximas travas. Tudo é vibração. Então aquilo que você manda pro universo é o que o universo manda pra você. O outro é só um espelho seu. Por isso que eu digo, se você ficar dentro do carro esperando alguém te ajudar a trocar sua opinião, meu amor, ninguém vai parar pra te ajudar. Por quê? Porque você precisa levantar o bumbum, movimentar pra acontecer. Ah, Jana, mas eu preciso saber o que eu vou fazer porque não adianta mesmo, meu amor. Se coloca em movimento. O caminho só se abre quando você caminha. Música do Skank. O caminho só existe quando você passa. Pronto, é isso. Antes disso, é só uma projeção mental. É algo que você tá pensando que vai. Ai, Jana, eu tô muito perfeccionista. Não sei o que, sei o que lá. Perfeccionismo é uma fuga. Você, na realidade, está com medo. E fica dando desculpas pra você pra não fazer o que precisa ser feito.
Ontem eu me machuquei em casa e foi no joelho fiquei com o joelho meio feio. Porém, eu decidi continuar dando o meu melhor, mesmo machucado. Hoje fui atender mesmo com o joelho doendo, assim a minha dor foi sumindo porque eu não foquei porque eu fiquei no melhor que poderia acontecer. Foquei no melhor que poderia acontecer. Exatamente. Jana, você me conheceu ontem, você acha que é a minha principal trava mental e espiritual? Não sei, você tem que fazer esse processo aí, tá? Mas eu acho que a tua trava é energética. Eu me libertei disso há um tempo, graças a Deus. Minha manhã busco isso aí. Isso aí. Show. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aqui no negocinho de pergunta, tá? Show, Paty. Entendi aqui. A gente entendeu, Dato. Focou no melhor, meu filho. É isso daí. E é isso mesmo, sabe? A gente se coloca em movimento. Gente, às vezes eu tô num processo que assim, eu aprendi a ser assim, tá? Eu aprendi a ser assim quando eu comecei a me adultecer, tá? Eu me coloco no movimento. Então, se eu tenho uma direção pra onde ir, e aqui é porque eu já passei por outras travas, a gente tá falando da trava física ainda. Eu já passei por outras travas, eu me coloco no movimento de pra onde ir, o que eu faço? Eu me coloco em movimento. Mas o que tu vai fazer? Eu não sei. Eu vou, eu tô indo, eu ando. Por quê? Porque aí o universo vai se abrindo pra mim, aí as coisas vão se clareando. Entendeu? Por exemplo, o aulão inteira. Eu recebi o inteira há 1 ano atrás. E eu montei ele assim, de madrugada. Eu montei ele todo, ele tá montado, tá incrível. Só que eu não sei qual, eu não sabia até bem pouco tempo. Até eu fazer o aulão inteiro, eu não sabia. Eu não sabia como que eu ia colocar, qual é o formato que eu ia fazer isso pro mundo. Só que eu só sabia que eu queria liderar mulheres e queria fazer com que as mulheres olhassem várias áreas da vida dela. A espiritual, a mental, a emocional, a ancestralidade, lá dentro inteira, o que vai ser agora no formato. As mulheres vão aprender a acessar seus próprios registros acásticos, a gente vai fazer movimentos de constelação familiar. Então, assim, vai ser um movimento desse. Só que isso não veio pra mim enquanto eu não me coloquei em movimento. Aí eu marquei o aulão inteiro lá e aí veio pra mim a clareza do que eu queria fazer. Realmente. E eu tenho certeza que quando eu colocar esse formato no ar, vai abrir outras possibilidades. Por quê, gente? Porque o universo, ele trabalha com movimento. Se você para, não tem como nada acontecer. Como é que as coisas vão acontecer na sua vida se você tá se escondendo? Não tem como isso acontecer. Então coloca, anda. Qual é o seu melhor hoje? Com a informação que você tem, com o conhecimento que você tem. Hoje, agora, você não precisa ser expert, não precisa nada. Com o conhecimento que você tem, com a informação que você tem hoje. O que você pode fazer com essa informação e com esse conhecimento? Gente, a gente está numa era abençoadíssima, que a gente tem informação, conhecimento em tudo quanto é lugar. Mas isso também revela um lado sombra. Por quê? Porque a gente fica esperando, a gente tem tanta informação e conhecimento que a gente não coloca em prática. Fica esperando algo acontecer e a perfeição acontecer para colocar em prática aquilo. Não vai acontecer. Então, o grande recado aqui, na trava número 1, é o seguinte: se coloque em movimento. Se coloque em movimento, faz o que precisa ser feito e aí você vai ver se a tua trava é física. Porque se a tua trava for física, nesse movimento mesmo você vai bombar, você vai pra frente. Vocês conseguiram compreender? Tá ficando claro aqui? Então, pra você saber se você tá com a trava física, se coloca em movimento. Começa a fazer. Mas o que eu vou fazer? Não sei. Pergunta, pede ajuda, faz. Não sei. Se coloca em movimento, dá o primeiro passo. E você sabe muito bem qual é o passo que você precisa dar, sonsa. Você tá se fazendo de sonsa aí. Faz sentido? Comentem. Eu quero que vocês comentem bastante essa live aqui, tá? Então, algumas coisas que você pode fazer pra destravar no físico, tá? Leitura, cursos, eu coloquei, teve um carrossel lá que eu botei tudo lá. Leitura, cursos e colocar tudo em prática. Tá? Tudo em prática. Tudo. Mastermind. Você está com outras pessoas que estão querendo fazer aquilo ali. Processos de coaching. O coaching é muito bom pra isso. Jana, você gosta, você é coach? Eu tenho várias formações em coach. Mas, hoje eu não atuo mais em coach porque coach pergunta. Eu gosto de dar pitaco. Coach só pode perguntar, não pode dar pitaco, aí eu não gosto, eu gosto de falar mesmo. Ontem eu tava falando com a Sabrina tava falando lá no Panteras, ela falou assim, foi ontem ou esses dias aí, ela falou, eu era coach, mas eu não gostei mais não, porque eu gosto de dar pitaco na vida dos outros, coach só pode perguntar. Então pra que serviu o coach pra mim? Pra eu aprender a perguntar, eu sei perguntar pra mim e pra vocês.
Mas é a metodologia que me colocou no trilho, tá? Então faz muito sentido. Arrume alguém aí que faça um processo de coach. Se tá difícil para você, ele vai te dar caminhos para você colocar em prática aquilo que você quer se colocar, tá? Mentorias também, tá bom? Pode te ajudar nesse processo aí. Segunda trava é a trava emocional. Aqui tá a sua criança, tá? Boa noite, Camille. E Luana. Aqui tá a trava emocional. Aqui é a nível inconsciente, tá? Aqui começa todo o teu processo do inconsciente aqui. Essa trava emocional vem... Sou dessas também, né? A gente gosta de falar. Eu gosto de falar. Deus me livre, você... Imagina, gente, são aqueles psicólogos que fica quieto. Tem várias vertentes, né? Aqueles psicólogos que só fica... fala mais sobre isso. Eu assim, minha filha, pelo amor de Deus. Não tá enxergando isso na tua cara, não. Olha aqui na tua cara. Eu não consigo, não. Cada um no seu processo, né, gente? É isso daí mesmo. Por isso que cada um tem o seu Deus é perfeito. Enfim, vamos voltar aqui. Trava emocional. Aqui tá a sua criança interior. Tá? Aqui tá todos os seus processos que você aprendeu desde que você era criança, até mesmo no útero e antes, tá? As crenças que você carrega, como você vê o mundo, tá? Então aqui fala muito sobre a criança interior. O que é a nossa criança interior, gente? Parece que os outros uma vez me perguntaram assim, é uma entidade que a gente tem, não deixa de ser, né? A entidade é uma pessoa. Então, é uma parte nossa, tá? É uma parte nossa, é um arquétipo. É uma parte nossa que vive dentro de nós, tá? E é a nossa criança, o que a gente viveu quando era criança, até hoje reverbera dentro da gente. Alguns de nós crescemos fisicamente, nós crescemos intelectualmente, mas não crescemos na nossa criança. Nossa emoção ainda tá parada num trauma de infância. Talvez você hoje é uma mulher poderosíssima pra frente, etc. Mas se alguém não te responde no WhatsApp, te gatilha uma ferida de rejeição e você fica chateada, triste e querendo desistir do teu projeto porque uma pessoa não te respondeu no WhatsApp. Por quê? Porque você tem uma ferida de rejeição aí. Então essa pessoa gatilhou uma ferida. Mas quem que tá ferida, gente? É a menina de 4, 3 anos que o pai não foi buscar. Entende? Por quê? Você precisa olhar para essas questões. Você precisa olhar para suas questões. Principalmente no campo profissional, eu vejo várias pessoas com 30, 40 anos tomando atitude de pessoas de 5. E a criança, ela tem lugar. Preste atenção, gente. Lei do pertencimento. Tudo tem direito a pertencer. Tudo quer ser amado, acolhido e aceito. Quando eu falo tudo, eu não tô falando todos. Eu tô falando tudo. Tudo. Qualquer sentimento, tudo quer pertencer. E o que é a espiritualidade? O caminho da integração. Espiritualidade é o caminho da integração. Entende? Por isso que, assim, isso faz muito sentido pra mim. Eu trabalho muito nisso, por isso que vem o inteiro aí. Porque pra mim, o processo é integrar. Aqui dentro de mim tem várias Janaínas. Janinhas. Criança. Tem a criança que foi abandonada pelo pai. Tem a criança que se sentiu rejeitada pela mãe. Tem a criança que foi molestada pelo padrasto. Tem um monte de criança. E eu fui trabalhando cada uma delas. E até hoje eu vou trabalhando cada uma delas para que eu seja uma mulher inteira. Quanto mais eu trabalho essas crianças, e quanto mais eu trabalho essas minhas emoções, mais eu consigo me colocar no mundo. Menos eu reajo às coisas. Eu olho para os meus pais, compreendendo que eles deram o melhor que eles podiam. Eu consigo ver tanto os defeitos quanto as qualidades deles, e eu consigo aceitar isso. E isso é um olhar de adulto. Isso é um olhar de adulto que acolheu a criança. Eu consigo levar a vida com mais leveza. É um processo meu. Mas hoje eu consigo levar a vida com um pouco mais de leveza, né, Camille? Com um pouco mais de leveza, por quê? Porque eu acolhi a minha criança. Hoje eu consigo dar espaço seguro para minha criança se manifestar. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que hoje eu falei lá no grupo do Inteira, né? Do aulão que eu senti no campo das meninas. O que eu vejo o tempo todo? Você não dá espaço para sua criança se manifestar. Você leva a vida pesada, você não se cuida, você não olha para essas questões, você não olha para as questões, você não se pergunta nem por que você reagiu daquela forma que você reagiu.
Você não se questiona com as coisas que estão acontecendo na sua vida de novo. Você como mãe ou como pai, você não olha como você reage e o que você sente em relação aos seus filhos. Sabia que como você reage e como você sente em relação aos seus filhos tem muito mais a ver com a sua criança interior do que com eles? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nessa perspectiva? Quando você se sente chateado ou quando você se sente triste. E eu não tô falando que tem razão ou que não tem razão. Eu estou falando para você olhar os seus próprios gatilhos. Porque senão você vai querer resolver a sua vida como uma criança. E aí, criança não sabe resolver vida, não. Criança vai piorar as coisas. Por quê? Porque ela está ferida. Quando eu acolho essa criança, olho para esses processos meus, olho para minha sombra, começo a observar, né, que tudo na minha realidade está dando um feedback exato daquilo que eu acredito, das minhas dores ou do meu brilho. Porque é tanto na parte negativa quanto na parte positiva. Quando eu começo a ver isso, eu começo a acolher, integrar essa criança e dar espaço seguro. Então, às vezes, eu estou chateada. Então, eu paro, dou espaço seguro, dou o tempo, começo a observar, sem julgar, acolho. Daqui a pouco, eu vou lá e vou agir, vou tomar decisões como a adulta que eu sou. Entendeu? E aí, vai nesse processo. Inclusive, minha criança tá chorando lá embaixo, minha criança exterior. Minha criança é exterior, ação. Qualquer coisa tu traz aqui, Fabel. Entendeu? Então, a sua criança, ela precisa ser olhada. Essas questões emocionais, elas precisam ser olhadas. E aqui, às vezes, tá a tua trava. Por que você não consegue ir, talvez? Porque você não consegue liberar perdão. E tá no emocional. Aqui também tem muitas questões de lealdade familiar. Olha pra sua vida hoje e pensa assim, se eu conseguir aquilo que eu quero, eu fico diferente de quem da minha família? Ou, quando eu fico mal, me saboto, ganho dinheiro, perco dinheiro, eu me pareço com quem? Porque lealdade familiar, gente, nada mais é que você não se permite avançar para não deixar de pertencer ao seu sistema. Então você nunca vai muito longe daquilo que a sua família foi. Ou é. Então, quando você consegue aquilo que você quer, com quem que você fica diferente? De quem você fica diferente no teu sistema? Isso é muito forte. Por quê? Porque às vezes você tá se sabotando aí no seu relacionamento porque você é solidária à sua mãe. A sua mãe nunca conseguiu um bom relacionamento. E aí você, por solidariedade a ela, você nunca se permite ter um bom relacionamento porque é um medo inconsciente de você não pertencer mais àquilo ali e deixar ela para trás. Alguns de nós estão no processo de não ter sucesso, de não colocar sua missão no mundo, não colocar o seu servir no mundo, simplesmente porque o lugar do sucesso, o lugar do ganhar dinheiro, o lugar do ser independente, o lugar de ser adulto, te tira daquele, te deixa isolada da tua família. É como se você ficasse distante deles. E algo dentro de você pulsa por pertencer. Então, qual é o movimento aqui? É o olhar e honrar o sacrifício de todos que vieram antes de mim. Uma vez eu me senti mal, porque eu estava na casa de uma pessoa e uma pessoa lá, a ajudante dela, veio me servir. Eu me senti mal. Sabe por que eu me senti mal, gente? Porque eu vi a minha mãe ali. Então, como que eu vou prosperar a ponto de ter uma ajudante na minha casa se eu me sinto mal pela minha mãe? Porque a minha mãe foi ajudante de casa o tempo todo. Ah, Jana, mas isso... Gente, isso é inconsciente, porque se fosse consciente, você já tinha feito um movimento para sair daí. Eu quero que você olhe para sua vida, para as travas que você tem no nível emocional e se pergunta, com quem eu pareço quando eu fico nessa merdinha aqui?
Ou de quem eu fico diferente quando eu consigo romper? E às vezes não é pai e mãe, às vezes são os seus irmãos. Talvez você é a caçula e todos os seus irmãos não tiveram sucesso em tal área. Você é como é que eu vou romper isso? É como se você não vou pertencer mais a esse lugar. Qual é o caminho? Olha para eles e honra o caminho deles de sacrifício, para que você hoje possa fazer diferente. E aí você olha para aquelas pessoas e fala, tá tudo certo, eu aceito o destino de vocês. Eu honro isso daqui, fazendo o melhor da minha vida. Aí eu pego, me coloco no meu lugar de adulta. Eu paro de olhar para minha mãe como uma criança que quer resolver a vida da mãe, que quer salvar a mãe. Nós somos uma geração de salvadores de mãe. Por quê? Porque nós somos uma geração que os maridos e os pais meteram o pé. E a mãe ficou sofrendo. E a mãe, sem saber aquilo muito bem o que estava fazendo, falou na nossa cabeça que a gente não tinha pai. E aí, sofreu na nossa frente. E contou as dores pra gente. Porque ela queria ferrar a gente? Não, porque ela estava sofrendo, gente. Foi o melhor que ela pôde fazer. Só que ela fez. Você pegou uma carga que não era sua. Só que isso, ela não tinha consciência, mas você agora tem. Você quer repetir a história com seus filhos? Você quer continuar colocando as cargas para cima dos seus filhos? Contando seus BOs para eles? Isso é um lugar muito pesado, gente. Então, quantas de vocês estão carregando o peso que não são seus? É da sua mãe, do seu pai, etc. E aí você não fica no seu lugar. Se você não fica no seu lugar, você não tem força. Se não tem força, vai ficar travada. Então, aonde a sua criança está travada? No meio da sua mãe e do seu pai, querendo escolher um ou outro? Porque pensa comigo, a vida vai para frente. Preste atenção. A vida, ela vai para frente. Esse é o fluxo natural. Toda vez que eu fico entre um e outro, e eu fico querendo resolver a vida de um ou de outro, como é que eu vou para frente? Eu tô olhando para trás. Qual é o meu lugar de força? Integrar todas essas forças dentro de mim, mamãe e papai dentro de mim, para que eu consiga ser adulta e seguir a minha vida. Não voltar. Aí eu pego força. Aí a vida flui. Entende? Então olha pra você e se pergunta isso. Quantas vezes você conseguiu e caiu? Aí consegue um cara legal, dá um jeito de fazer uma merda. Ou olha pra sua vida e vê qual é o padrão. Você se parece com quem? Ah, todo mundo na minha família é assim, assim, assado. Ganha dinheiro, perde dinheiro. Você tá parecendo com quem? Você tá leal a essa pessoa. Você tá leal. Entende? Alguns de vocês estão tão leais que estão em depressão por lealdade a alguém que sofreu e não foi visto dentro da família. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Onde a gente trabalha isso? No alinhamento sistêmico. Pode vir que eu te ajudo. Eu te ajudo a olhar isso daí, porque isso tudo é ponto cego. Você não consegue ver isso. Algumas coisas vocês estão olhando aqui e caindo ficha. Coloca aqui se tá caindo ficha. Bota uma árvore, qualquer coisa aqui. Estão caindo ficha de olhar, observar. Mas tem algumas coisas que você vai precisar de outra pessoa mesmo. Então, você pode olhar esse processo aqui e você pode fazer um alinhamento sistêmico. Você pode fazer um trabalho de crença, tá? O coach vem até aqui, tá? Porque aqui tem muito do processo de crença também. Então, às vezes, não é lealdade familiar, é crença mesmo de criança. Você viu aquilo ali, resolveu aquela crença, foi. Por que que eu passei do coach para as terapias holísticas? Porque eu fui num processo e aí eu me apaixonei pelo coach e lá, caramba, vi muita mudança em mim, nas pessoas, só que uma hora trava. Se as pessoas têm travas mais profundas, vai travar. Por quê? Porque não adianta querer empurrar um negócio que tá com troço atrás. Entende? Vai ficar ali patinando. Pode botar meta, pode botar tudo. Não vai fazer. Tá bom? Então aqui tem a sua criança interior, tem as lealdades familiares. Então você precisa olhar pra essa questão, tá? Cara, o alinhamento sistêmico vai te ajudar nisso perfeitamente.
tá? Porque muitas crenças vêm da criança interior. E no alinhamento sistêmico a gente trabalha a criança interior também, tá? Na realidade vai vir aquilo que você precisa trabalhar. E é muito certeiro para aquilo que você precisa trabalhar agora, tá? Porque não se engane, é um processo. Eu tô nesse processo aqui uns 10 anos já, tá? Não se engana não. Então a gente sempre tem processo para trabalhar. Dúvidas até aqui, coloquem aí no chat, tá? Travas energéticas. Aqui o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicadinho, tá bom? Aqui, gente, as travas emocionais também formam as travas energéticas, tá bom? Muito bom. Muito bom aí. Várias árvorezinhas trabalhando aí, tá? Só que aqui, a trava energética diz muito sobre a sua vibração, tá? Quando você tem algumas crenças a nível ancestral, nível coletivo, nível de alma, que você não trabalha, isso vai impactar o seu pensamento, o seu sentimento, as suas ações e o seu resultado. Você tem uma assinatura vibracional. Todos nós temos vibração, tá bom? Nós temos uma... Eu vou até colocar depois no story aqui um vídeo que eu vi hoje muito legal sobre frequência vibracional. Quando eu falo pra vocês assim, nós só atraímos, né? Nós só criamos aquilo que tá em ressonância com a gente, né? Por isso que a vida é um grande espelho, porque a gente só vem pra nossa vida aquilo que tá em ressonância, tá bom? Por quê? Porque a gente vibra numa certa frequência. Frequência do medo, frequência da coragem, frequência da iluminação, frequência da felicidade, frequência do amor, frequência, beleza? Essa frequência é uma assinatura vibracional que você tem, tá? Então você tem uma assinatura. E como que faz essa assinatura aqui? Pensamentos, sentimentos e ações. Esse conjunto me fala qual é a sua assinatura vibracional. E essa assinatura vem de onde? Das suas crenças. Só que tem crença que tá a nível de alma. Tem crença que tá a nível ancestral. Porque, gente, o campo, né? Você chegou aqui, você já nasceu num lugar onde você já recebe informações da tua família. Crença, aí vem aqui, ó, a constelação familiar, essa coisa da ancestralidade. Aqui vem um monte de coisa, um monte de rolê de antes. Aqui a gente pega o inconsciente coletivo, que diz pra gente, por exemplo, que mulher é isso, que mulher é aquilo. A gente tem muito que andar ainda como sociedade, a gente precisa se curar muito, entende? Por exemplo, uma coisa que é do inconsciente coletivo é o racismo, seja de qual raça for. A gente aprendeu que tal raça é tal coisa. Aprendeu da onde? Tá no inconsciente coletivo. Por quê? Porque ficou muito tempo pairando aqui. E é uma realidade, e a gente precisa mudar a partir de nós. E a gente vai limpando essas memórias individualmente e coletivamente. Entende? Então, todos esses processos coletivos e ancestrais estão te pegando aí muito mais do que você pensa. Aí o que acontece? Como você tem uma assinatura vibracional e você fica tentando achar o resultado ali no coach, na planilha, etc., no fazer, você não compreende que você começa num gás danado, você tá feliz e não sei o quê, daqui a pouco você volta pra sua vibração de origem, que é o medo, a apatia, etc. Aí você começa, não, porque agora vai, motivação, motivação, agora vai, aí tu vai, daqui a pouco volta para aquele mesmo processo. Por quê? Porque tem travas e crenças atrás que estão no teu nível vibracional, fazendo com que você volte para aquele processo. Aqui se mistura muito com a trava espiritual. Por quê, gente? Algumas coisas, alguns traumas que a sua alma viveu, é como se quando eu vivo um trauma, alguma coisa. Já viu quando você fala assim, tomei um susto, parece que eu saí do corpo. A sua alma fragmenta. Alguns traumas da gente faz com que a nossa alma fragmente, ou seja, se separe. Literalmente. Por que às vezes, por exemplo, se você foi assaltado numa ponte XX, toda vez que você passa por aquela ponte, você começa a ter a sensação do assalto. Se tu não reparou, tu não viu aquilo ali.
Por que que muitas mulheres depois do parto, por exemplo, pensam em parto já fica coisa? Por quê? Porque em algum nível sua alma ficou parada naquele tempo e espaço e tá vibrando no medo, tá vibrando na dor, tá vibrando na escassez, tá vibrando naquilo ali. Entendeu? Então é como se uma parte da sua alma ficasse ali vibrando. E aí, gente, não vou entrar aqui de novo, tá? Isso tem lá no Essência. Se você quiser aprender a acessar o registro acástico, você vai ter uma aula lá só de forma pensamento. Mas existe, isso daqui vira uma auto-obsessão. Por quê? Porque é um trauma, você fica revivendo aquilo ali. E aí, conscientemente, não tá acontecendo nada. Mas no inconsciente, aquele trauma fica vibrando. Quantas vezes eu já atendi pessoas que foram abusadas quando criança e o consciente simplesmente apagou. Por quê? Porque é muita dor, gente. Então o consciente apaga pra você não sobreviver, literalmente, tá? Porque o seu cérebro quer que você sobreviva. Só que é como você colocar as coisas debaixo do tapete, meu amorzinho. Se você não olhar para suas sombras, se você não olhar para suas dores, ela vai continuar vibrando ali, vai continuar cheirando mal. Você precisa levantar o tapete, limpar aquilo ali pra resolver. Só que como que tu limpa esse tapete se esse tapete começou essa sujeira em outra existência? Ou você foi abusada quando bebê, alguém botou a mão em você de uma maneira que não era para ter colocado, o seu corpo sentiu, o seu inconsciente sentiu, só que você era um bebê. E quando você é uma menina, uma criança que tá tomando banho, de repente olha pro vasculhante, um tio tá olhando, e você tem lá 4 anos, o seu corpo sentiu que você foi abusada, que você foi violada. Só que isso sumiu do teu consciente. Só que tá vibrando, meu amor, e tá fazendo com que você sofra abusos atrás de abusos, não só sexuais, mas as pessoas invadem o seu campo, as pessoas não te respeitam, você não se dá por respeitar, você não consegue colocar limite nos seus relacionamentos, sejam eles de trabalho, seja você não consegue colocar limites, todo mundo invade. Isso é um abuso. E isso vai ficar vibrando no teu campo até que você olhe. Até que você olhe. Enquanto você não olhar, vai continuar vibrando. E que você continua vibrando, você continua criando. Então, às vezes, você olha assim e fala assim, Jana, não é possível. Eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, não sei o que, mas eu não sei o que tá aqui. Precisa limpar embaixo. Só que a gente cresceu acreditando que a gente é só isso aqui, ó. Só carne e cérebro. E que o nosso pensamento cria a nossa realidade. E o que vem antes do pensamento? Se tu não tratar aquilo que vem antes do teu pensamento, você é criada da minha realidade, agora vai. Vai porra nenhuma, vai ficar travada. Por quê? Porque existe uma informação antes do teu pensamento que faz com que volte e meia você volte pro pensamento de escassez, você volte pro pensamento de abuso, você volte pro pensamento de rejeição, você volte pro pensamento daí, tu não consegue. Ah não, porque agora vou. Faz sentido? Muito louco, né? Eu já fiz isso mais de 10 vezes, agora vai. Uma hora vai mesmo, em nome de Jesus. Tá? Vambora. Jesus é brother, Jesus ajuda nós. Então aqui, qual é a ferramenta que eu trabalho? Assim, gente, toda ferramenta que eu trabalho é porque destravou eu, tá? Porque se não destravasse eu primeiro, eu não trabalharia com essa ferramenta. É o alinhamento e os registros acásticos, tá bom? Você pode trabalhar esses 2 processos aqui, que é top, porque a gente vai olhar coisas que... vai emergir coisas do teu subconsciente, tá? Vai vir coisas do teu subconsciente. Não é consciente. Eu pergunto assim, amor, como é que foi o seu relacionamento com a sua mãe? Maravilhoso, Jana. Aí eu vou perguntar pra criança interior no alinhamento sistêmico. A criança interior nem conhece a mãe direito. A criança interior sentiu que a mãe não deu aquilo que ela precisava. E aí? Não é o que você sabe, é o que você sente. Por isso que a cura não acontece aqui. A cura acontece aqui, ó. Entende? Porque não interessa o que aconteceu, interessa como você elaborou isso. Como você sentiu, como seu corpo sentiu. Então, algumas de vocês estão enjauladas, sabe aonde? Com todos os sintomas de uma pessoa abusada, de uma mulher abusada.
Mas colocaram na sua cabeça que porque não teve penetração, você não foi abusado. Como assim que não foi? Aquele cara olhou pra você diferente quando era criança. Aquele tio botou a mão na sua coxa. Botou a mão num lugar que não era pra colocar. Você não deu autorização pra ele. Isso foi um abuso. Você pode fingir o que você quiser, mas o seu corpo sentiu e registrou. Já peguei pessoas com vaginite, né? Com processo de muita dor na relação sexual. E o processo era esse. Tinha sido abusado, só que o cérebro fechou. Só que o corpo sabe. Então, quando um homem colocava a mão nela, gatilhava e ela voltava para aquela memória. Só que conscientemente ela não sabia o porquê. Só que aquilo tava ali na vibração dela. Entende? E isso deixava ela... Porque o abuso, ele balança muito... Não sei por que eu tô falando de abuso, mas que tá vindo a gente fala aí, né? O abuso, ele balança com o nosso senso de segurança. Então, o nosso senso de segurança, ele é abalado. Nosso poder é tirado. Então, a gente precisa retomar esse poder. Tá? Então, pode ser que a tua trava esteja aí no nível energético, que também tem muito a ver com a trava espiritual. E aqui é bem interessante. Por exemplo, a Janaína. A Janaína passou pelo coach, a Janaína passou por um monte de coisa. Fiz um monte de coisa. Fiz o Theta Healing, que trabalhou muitas questões energéticas aqui, tá? Eu trabalhei a questão, por exemplo, de eu ter morrido por ser uma curadora com o Theta Healing. Tanto que hoje eu sou Theta Healer também. Eu coloco alguns conceitos dentro dos meus atendimentos. Eu sou Theta Healer. Por quê? Porque eu trabalho... todas as técnicas que fazem diferença na minha vida eu vou estudar. Eu vou saber para passar para as pessoas. E aí, eu passei pelo Theta Healing. E aí, teve uma hora que travou. Travou tudo. E eu podia fazer o que fosse. Podia mentalizar, podia fazer técnica Hertz, podia fazer Ho'oponopono, podia fazer porra toda. Aí um dia, depois dessa sessão de Theta Healing, eu comecei a cogitar a possibilidade de vidas passadas. Porque lembra, eu era evangélica, pra mim isso não existia, tá? Fui criada no evangelho, na igreja evangélica, né? E lá isso não existia. E aí eu comecei, aquilo ali começou a bater muito com as minhas crenças e os meus valores naquela época. E aí foi uma coisa de eu questionar. Só que teve uma certa hora que eu não aguentei. Por que eu não aguentei, gente? Esse meu questionamento começou desde a igreja já. Porque aconteceu um episódio muito forte, um episódio espiritual comigo muito forte, dentro de um processo da igreja, onde eu quase me matei, assim. Foi um troço muito pesado mesmo. E eu fiz tudo o que eu costumava fazer e nada adiantou. E ali eu comecei a questionar algumas coisas, sabe? Que poderiam não ser demônios, poderiam ser outras coisas que estavam me obsidiando ali. E aí comecei todo esse processo, aí tudo foi levando, chegou no Theta Healing. Aí, por conta do Theta Healing, por conta dessa coisa, dessa crença de que eu fui perseguida e morta, por ser uma curadora, eu cheguei no registro acástico. E até eu acessar, né, o meu registro acástico, tomar a decisão de fazer a sessão que já tinha sido chamada, demorou 2 anos. Nesses 2 anos eu falava do registro acástico, eu estudava sobre o registro acástico no Google, lógico. Só que eu sempre respeitei muito. Por exemplo, se você for hoje, nem sei se é pra falar isso, mas tenham responsabilidade, tá? Que é fazer isso para mim de vocês. Se você for hoje no Google, por exemplo, botar registro acástico, como acessar, você vai lá num monte de coisa do Google, do YouTube, e eles vão te passar uma meditação para você acessar seu registro acástico. Vai lá e vai voltar toda chipada, tá? Por quê? Porque você tá acessando uma coisa que você nem sabe o que tá acessando. Então, quer acessar? Acesse com responsabilidade. Vai procurar alguém que te ajude nesse processo, tá? Eu ajudo nesse processo. Se tu quiser fazer lá, tem um curso lá onde eu te ensino passo a passo para você fazer isso de forma responsável e séria. Mas eu nunca fui por esse caminho, porque eu sei o bicho que pega. Por que eu sei, gente? Porque eu passei por isso. Eu já trabalhei com a espiritualidade e fiz merdinha. Eu já enganei pessoas por conta da espiritualidade. Eu já fui uma maga negra.
Entende? Então, assim, a gente começa a se observar e ver algumas coisas. Nossa, é exatamente por isso que eu tinha medo disso. Por isso que, mesmo sem ter muito conhecimento racional, eu sabia que eu não podia mexer em tal coisa. Entende? E aí foi passando, e eu comecei, aí até que a minha vida travou de uma maneira assim, surreal. Travou, mas travou travado mesmo. Eu falei assim, porra, sabe aquele fundo do poço? O fundo do poço é maravilhoso. Alguns de vocês estão no fundo do poço, tá? Fundo do poço é aquilo que não tem pra onde mais descer. Sabe assim? Que tu fala, fudeu, agora fudeu mesmo. Agora ferrou. Porque, gente, a partir do fundo do poço você pode subir. Ali eu falei, você quer saber? Essa porra dessa crença não tá me levando a merda nenhuma. Tô bloqueada, tô travada do mesmo jeito. Então eu vou fazer. E aí eu decidi fazer a sessão de registro acástico. Depois de uma dor muito profunda. E nessa sessão de registro acástico apareceu duas questões aqui. Uma questão minha que eu não queria ir pro mundo, não queria ir pra vida por conta de um trauma que eu tive, vendo pessoas muito queridas minhas indo pro mundo, indo pra vida e se dando muito mal, tá? Então era uma memória que tava, que se eu fosse pro mundo, se eu fosse pra vida, se eu expandisse, se eu crescesse, inclusive nesse processo, eu ia morrer. Esse negócio aí. E a outra, eu tinha a minha sessão de registro acástico, a primeira, eu lembro até hoje, cara, foi muita doideira. Eu tinha contratos com seres espirituais. Contratos muito pesados, sabe? E aí, assim, muitas coisas aconteceram dentro do registro acástico e tal. A forma da pessoa acessar era diferente da que eu faço hoje. Hoje eu converso depois, eu acesso o teu registro acástico, eu converso com você sobre o que aconteceu, mas a pessoa, a forma dela, tá? É certa. Cada um faz do jeito que quiser. A forma dela era, ela acessou o registro acástico e meteu o pé, eu fiquei, o que tá acontecendo? Mas a minha alma sabia que aquilo ali tinha sido destravado. Por quê? Porque eu tinha contratos com seres espirituais e eles me sugavam. Literalmente. E aí, se eu te contar aqui, vai ser uma coisa muito doida e longa, não vou contar aqui. Mas eu tinha contrato com esses seres e várias coisas, vários detalhezinhos que ela foi me falando dessa existência, foi batendo muito com o que eu vivia. É lógico que não a mesma coisa, mas assim, a essência batia muito. Depois daquilo ali, eu não entendi o que aconteceu, mas eu destravei. Eu comecei a colocar no mundo, eu comecei a ter acesso, a ter afinidade com a minha equipe espiritual. Entendeu? Eu comecei nesse processo com a minha equipe espiritual depois da sessão de registro acástico. Eu comecei a acessar a minha intuição de uma forma muito profunda depois dessa sessão de registro acástico. E depois daquilo ali que eu consegui colocar minha missão no mundo. Gente, tudo que eu fiz depois daquilo ali, eu já sabia. Eu estudava muito, sempre estudei. Se tu olhar meus vídeos de 3 anos atrás, aquilo ali eu já sabia. Por que eu não fazia antes? Porque a minha trava era no nível espiritual. Não adianta você fazer. Se você tiver com alguma trava no nível espiritual, você não vai fazer até que destrave. Você pode ser fodona, você pode ter diploma de Harvard, minha filha. Se tu tiver travas a níveis espirituais, principalmente contratos e pactos com seres, tá? E geralmente, quem tem muito chamado a fazer registro acástico, assim, uma coisa muito surreal, e gosta da espiritualidade, gosta desse negócio, mas não consegue colocar a sua espiritualidade pra fora, tem problema a nível espiritual e talvez tenha contratos. Se tiver contratos e pactos, é a primeira coisa que aparece dentro do registro acástico. Por quê? Porque se não desfizer isso, não tem como. Esses dias eu vi, essa semana mesmo, foi essa semana passada, não sei. Entrei no registro e tinha um contrato lá com um ser. Eu nunca vi aquele ser na minha vida, muito louco. E aí foi muito louco, porque na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei assim, nossa, e ao redor desse ser tinha vários contratos mesmo, papel. E aí o ser falava assim, toda vez que ela tá no controle, ela faz um acordo comigo. E na hora que eu senti aquele ser, eu senti uma escassez tão grande. Gente, eu não sei. Eu não sei, Jesus. Eu não sei que ser é esse daí. Mas ele me traz muita escassez.
E ele falava, vinha assim pra mim, né? Ele não falava, vinha muito assim. Toda vez que ela tá no controle, toda vez que ela tá no controle, ela faz um pacto comigo. Ela renova o contrato comigo. E aí aquilo bateu muito com o que essa pessoa tava vivendo, sabe? De controle, de escassez, de querer controlar tudo e etc. Então a gente desfez aquele contrato ali. E eu já peguei vários, assim, sabe? De ter contratos e depois a vida... Hoje eu fico vendo as pessoas, assim, às vezes tá ali vendo na internet, né? Porque a gente acaba... Coisas muito assim, eu fico assim, porque bate muito com o meu. Então bate no meu coração. Quando a pessoa vem com um contrato espiritual... E depois daquilo ali eu vejo a pessoa fazendo, vivendo a missão dela. Cara, aquilo ali chega a me dar um negocinho. Isso que você tá falando parece que é de mim. Exatamente, tá? Então, assim, é um processo dentro do registro acástico. E a gente faz contrato o tempo todo, tá, gente? Alguns contratos são assim, por exemplo. Eu já peguei um contrato assim dentro do registro acástico. Eu não lembro quem é, tá, gente? Eu só vem, assim, as histórias. A pessoa, ela era uma curadora, trabalhava com mato. Fazer chá e etc. Trabalhava com fitoterapia, né? Hoje em dia, ou aromaterapia. Trabalhava com isolamento essencial. Só que ela foi tratar de uma criança e essa criança morreu. Não morreu por conta do tratamento dela, mas morreu. Ela se sentiu tão culpada com aquilo ali que ela falou: eu não vou mais usar esse meu dom. E aí ela tinha essa coisa de plantar plantinha em casa, de fazer, mas ela só fazia pra ela. E as pessoas falavam assim, me fala o que eu posso tomar pra tal coisa. E ela não fazia. E ela tinha paixão por isso, só que ela não colocava esse servir dela no mundo. Por quê? Porque ela tinha um medo. Ela tinha um trauma no nível espiritual. Ela fez um contrato com ela mesma, que ela não ia mais fazer aquilo ali por conta de culpa. Então a gente tem que pegar essa consciência, reintegrar, trazer consciência, trazer sabedoria, entendeu? Para que ela volte e vá viver a vida dela. Por quê? Porque aí ela pode realmente fazer escolha. Enquanto você tá vivendo um trauma, você não tem escolha. Você não tem escolha, porque você vai viver sempre à mercê do trauma. Então você sempre vai escolher por se ferrar. Desse jeito. Tá? Sempre vai escolher por se ferrar. Tayane, sua trava não é espiritual. Tá? Trabalha aí a sua ancestralidade. Sua trava não é espiritual. Exatamente. Tá? Então, o que eu falo com você? Existem esses 4 níveis de trava. E talvez a trava espiritual esteja travando todo o resto. Então é uma descendente, sabe? Vai tentando nesses processos, mas vai chegar uma hora que se você não destravar espiritualmente, você não vai. E assim, gente, desculpa falar com você aqui agora. Você não estaria vendo essa live se você não tivesse ressonância com isso e pra nada. Pra que você tá vendo uma live de trava onde eu tô falando de contrato espiritual? Onde eu tô falando de travas espirituais, travas a nível ancestral. Por que tu tá vendo isso? Me fala. O que mais vai precisar acontecer na sua vida pra você tomar a decisão? E eu falo isso, gente, porque tem gente que chega pra mim e fala assim, Jana, eu vou marcar sessão contigo, porque eu não sei o que, eu sei o que lá. Aí eu falo o preço da pessoa, murcha. E nem é tão caro assim. Mas vale. E a pessoa murcha. Aí ela não paga. Mas ela vai pagar de outras formas, porque ela vai comer pizza, ela vai comer, ela vai fazer um monte de coisa. Então é porque ela não escolheu. Aí a minha pergunta pra você agora é, o que você escolhe? E eu tô falando, é nesses 4 níveis, olha pra você. Talvez o teu nível é na trava física, que você nem precisa de mim. Talvez na trava emocional, que eu posso te ajudar, mas talvez outra técnica vai te ajudar. Agora, se a tua trava é energética e espiritual, se tu tá aqui nessa live, vem em mim, porque a gente tem ressonância. Tá? Escolhe fazer que vai dar certo. Bora resolver isso logo. Eu adoro Tayane por causa disso. Ela vê um negócio, ela vai trabalhar. E o quanto você, Tayane, já desenvolveu? Quanto você já desenvolveu nesse processo? Pode fazer o registro acástico todo dia até destravar tudo? Quanto faz o curso para saber acessar? Pode. Pode sim. Tá? Você pode fazer o curso e você pode acessar o seu registro todo dia. Tá? Na realidade, nós acessamos registros acásticos, às vezes, de forma inconsciente. Tá? Só que o que a gente faz quando a gente, por exemplo, lá no Essência, o que eu te explico, né? Eu te ensino a acessar de forma consciente, tá? E de forma segura e eficiente. Entende?
Mas qual é o primeiro processo? Você abrir dos outros? Acessar sua intuição. E ontem mesmo eu tava falando com a Camille, que a gente fez uma sessão junta lá, uma pastoral com ela, inclusive indico muito. Procura ela aí, Camille Titonelli. Camille Titonelli? Acho que é Camille. Camille, se manifesta aí se tu estiver aí. Eu tava falando com ela o seguinte, o quanto o registro acástico abre a nossa intuição. E aprender a acessar os registros acásticos abre a nossa intuição. Pra gente fazer o que a gente quiser. Não significa que você vai trabalhar com os registros acásticos. Entendeu? Você pode trabalhar com outra coisa. Você pode ser advogada. Olha eu, Tayane. Você pode ser advogada, mas vai abrir a tua intuição. Porque, gente, intuição não é só pra tu ser terapeuta, não. Nós estamos chegando na era onde a intuição é algo muito importante a ser desenvolvido. É uma habilidade que a gente... Por quê? Porque a gente está vindo pro processo do feminino. Até agora isso foi massacrado. Ninguém... intuição, emoção. Leveza terapia. Meu amor. Entrou semana passada ou essa semana no curso. Tá amando o curso. Que linda. Gratidão. Entende? Então você pode acessar os seus registros acásticos, tá? Você pode aprender. Eu tô com um curso lá e você pode aprender lá. Show? Só me chamar e falar assim, Jana, eu quero saber sobre o Essência, tá? Quero saber como eu faço pra fazer o curso, pra eu acessar meus registros acásticos e os registros acásticos de outras pessoas. Mas primeiro é pra você, tá? Então, gente, eu posso te ajudar com alinhamento sistêmico, eu posso te ajudar com os registros acásticos, eu posso te ajudar te ensinando a acessar seu registro acástico. Então, se sentir o chamado, tá? Venha, que vai ser uma honra te ajudar nesse processo. Essa semana. Isso aí. Mais uma terapeuta incrível. Eu gosto muito de ver vocês destravando, assim. Uma das coisas que eu mais gosto na vida, por isso que eu vou fazer o Inteira. O Inteira já tá acontecendo, né? Já tá tomando forma. É fazer isso, sabe? É ensinar vocês, é inspirar, não é nem ensinar, porque vocês já sabem. É inspirar vocês a viver tudo que vocês são. Parar de compartimentar a vida, sabe? Isso aqui é o físico, isso aqui é o espiritual. Não, é tudo a mesma coisa, gente. Tudo. E aí você vive de forma inteira na vida. Honrando a sua ancestralidade, honrando o fazer, o aqui e agora, vivendo a vida. Entendeu? E também gerando bastante fruto para os outros. Para a humanidade. Porque é isso que a gente vai fazer aqui. Vocês estão ouvindo o barulho da criancinha? Vou lá, gente. Beijo, me chamem, tá? Que vai dar certo. Valeu a pena hoje? Manda essa live pra todo mundo, hein? Beijo. Já tô te mandando no WhatsApp. Vem, meus amores.